Então, pessoal, agora vamos, né, para nossa próxima aula, que é tingindo a massa. Como eu havia falado com vocês na aula anterior, né, muitas das vezes a gente vai precisar tingir a massa, ou seja, na maioria das vezes, né? A massa que geralmente a gente tinge é a massa natural, certo? Mas aqui eu gosto sempre de acrescentar um pouquinho de branco. Por quê? Porque muitas das vezes a massa ela fica translúcida, né? Ela fica com aquele ar de meio transparente. Então eu gosto sempre de estar acrescentando um pouquinho só de branco. No mercado, vocês vão encontrar vários tipos, né, de tintas e pigmentos que podem ser tingida a massa. Aqui eu trouxe alguns para vocês, ó. Tinta acrílica, tinta de tecido, corante líquido próprio mesmo para biscuit, corante em pó também próprio para biscuit. E o que eu mais uso, gente, aqui no ateliê, é uma coisa que muita gente quase nem usa, mas eu gosto muito. Ele me dá uma cor viva, né? E é super barato, que é o xadrez de parede. Isso mesmo, gente, xadrez que a gente usa para tingir casa. Eu gosto bastante, bastante. Se vocês forem usar o corante em pó, vocês optam, né, por usar bem pouquinho e tem que misturar bastante. Por quê? Porque ele cria, eu vou tingir aqui com vocês, ele cria algumas bolhazinhas, né, algumas partezinhas, ó. Vou estar abrindo aqui a massa com vocês. Ele cria algumas películazinhas que tem que sovar bastante, ó. Você pega um pedacinho de massa, coloquei aqui um pedacinho, ó, e ponho aqui e venho sovando, que é aquele processo, né, que a gente fez da aula anterior. Ó. Tá vendo? Ele tem que ser bem misturadinho. Ó, porque senão, se a gente já for modelar assim, olha como é que tá. Tá vendo como é que você consegue ver? Ele cria uns pontos mais fortes, outro mais fraco. Eu prefiro mais mesmo, né, o xadrez de parede. Ó. E ele você acaba colocando bem mais, porque até ele chegar no tom que você quer, lembrando que a massa escurece, então ela não fica no tom que você tingiu. Ela vai escurecer de 2 a 3 tons, certo? O líquido, né? É só vir aqui, colocar, ó. E a mesma coisa. Vem, ó, tingindo. Tá vendo a diferença que já dá? Já começa grudando na mão, né? Por quê? Porque eu mexi aqui na estética, né, da massa, né? Na base da massa. Ó, tá vendo esse tom? Ele já não fica assim, ele vai escurecer mais ainda, certo? O xadrez de parede, eu gosto bastante dele, bastante mesmo, porque ele não altera, né, a massa. Esse daqui é o branco. Por que que eu uso bastante o branco, né? Como eu falei com vocês, é para ele não ficar translúcido. Deixa eu desentupir aqui. Para ele não ficar translúcido, porque na maioria das vezes a massa ela acaba ficando, né, transparente. Então, a gente usa um pouquinho, né, de branco.
Já começa também, ó, mexendo um pouquinho, tá vendo? Na minha mão, ó. Já começa grudando, né, um pouquinho. Aí, o que que eu faço? Eu tiro um pouquinho de branco, aí eu já misturo massa com massa. Porque eu sei que esse tom, ele não vai ficar transparente, né? Se eu achar que não é esse tom que eu quero, né? Basta vir acrescentar mais um pouco do corante, certo? Que não tem problema nenhum. Se você achar dificuldade, tá grudando muito, aí vem o segredozinho, né? Do creme. Vem na mão, põe um pouquinho de creme. Que aí ele já não vai estar mais grudando, ó. Tá vendo? Olha que legal. E fica uma cor linda quando você mistura com o branco. Ó. Fiz um tom mais escuro. Pra vocês verem melhor, né? Vamos tingir aqui o verde. Quando a massa ela é mais escura, quando a tinta, né, no caso, é mais escura, eu não preciso tá colocando branco. Ó, essa já é a tinta acrílica. Aí, isso daqui é como a marca de massa também, né? Vocês que vão aí se adaptar melhor. Se vocês preferem usar o xadrez, né? A tinta de tecido, que é muito usada no biscuit. A tinta de tecido, gente, ela é usada somente para tingir a massa, tá? Ela só pode tingir a massa. Ela já não serve para pintar o biscuit. Por quê? Porque quando ela seca, ela cria uma película, tipo um plástico, sabe? E acaba soltando. Então, olhinho, tudo isso, a gente usa a tinta acrílica. Tinta acrílica ou a tinta PVA, né? Que é essas assim, ó. A tintazinha PVA. Ó, que tom de verde bonito. Aí, se eu quero clarear esse tom de verde, eu adiciono um pouquinho do branco. Aí, você consegue dar uma clareada nele. E o branco, pra ele ficar com aquele branco da roupinha da vovó, que eu falei com vocês, é só a gente adicionar o branco, o xadrez branco. Tô misturando um pouco ele aqui. Achei ele meio parado. Ó, agora sim. Então, é só vocês estarem usando o branco. Quando a gente usa o branco na massa branca, gente, ele fica um tom lindo. Ó, começa grudando na minha mão, eu já passo um pouquinho de creme. É pouquinho, tá? Não é muito, não. Que aí, ó, já fica bem maleável. Tá vendo? Olha que tom de verde bonito, olha. Pra fazer folha, né? Fica bem lindo. E tudo que você quiser, né? Você quer clarear a massa, você pode estar adicionando ou massa branca ou um pouquinho de clareador. Fica um tom pastel. O tom pastel é o tom mais usado, assim, né? Pra bebezinho. São cores que acalmam, né? Cores claras. As cores claras, elas transmitem paz, né? Serenidade. Então, eu gosto muito de usar tons claros. Olha que rosa bonito que fica. Quando adiciono o branco, ele fica muito bonito mesmo. Depois é só lavar mesmo as mãos, né? Porque essas tintas, ela não grudam. E tem também a tinta óleo, né? A tinta óleo, ela é vendida em loja de artesanato, né? E ela é em tubo, tipo pasta de dente, só que eu não tenho nenhuma aqui pra mostrar pra vocês.
né? Eu não uso, não tenho o costume, né, de estar usando a tinta a óleo. Então, esses tons, né, é os tons mais básicos mesmo que a gente tinge, né? O tom de pele. O meu tom de pele, eu pego sempre massa natural, um pouquinho só de laranja. Deixa eu pegar aqui. Um tiquinho só de laranja. Só um pouquinho, tá? Que eu botei até muito. Ó. Na massa natural, tá? Um pouquinho só de laranja, que eu botei bastante, né? Mas não tem problema. Aí, pra ele não ficar esse alaranjado forte desse jeito, né? O que que eu faço? Eu vou pegar o branco. Ai, Márcia, eu acho muito complicado, eu quero usar a massa pronta de pele. Pode também, é porque cada um, é como eu falei com vocês, cada um vai se adaptar, né, ao seu jeito de trabalhar. Aqui, o meu tom de pele, eu gosto de fazer, eu faço dessa forma aqui. Então, tem gente que já gosta de usar, né, os tons de pele prontos já. Eu prefiro fazer o meu tom, né, porque eu acho que fica assim, dá uma diferenciada, né, no meu trabalho. Então, eu prefiro fazer, né, o meu tom de pele. Tem até uma cabecinha aqui, ó, tá vendo? Aqui eu já usei menos laranja, né? Então, você pode estar brincando, assim, com essas coisas, de usar menos, pra ficar uma cor mais clara. Ah, eu quero mais escuro, então usa mais. E assim a gente vai, né? Então, ó, é dessa forma. Se ficar grudando na mão, passa creme. Enche de creme na mão e passa. Que é super, super, super prático. Ó, que tom de pele lindo que fica. Tá vendo? Fica uma pele de boneca, né? Ó. Tá vendo? Depois que seca, ele vai escurecer, né? De 2 a 3 tons. E também vai encolher, certo? A massa preta, massa vermelho, né? Que é bem forte. Aí, eu já prefiro já usar mesmo a massa pronta. Por quê? Porque ele é um tom mais difícil de chegar, o preto principalmente, né? Apesar de ter já o xadrez preto, né? Quando você for tingir, ele vai ficar cinza, um cinza escuro. Mas também não se preocupe, por quê? A massa de biscuit, ela vai escurecer de 2 a 3 tons. Então, o que que acontece? Automaticamente, ela vai ficar um preto. Só não vai ficar aquele preto bonito, ele vai ficar um preto meio fosco, né? Mas assim, para salvar aí na hora das encomendas, porque vocês vão ter bastante encomenda, tá? Então, para salvar, dá para fazer. Mas eu prefiro, né, usar a massa já tingida. Preta, vermelha, essas cores assim mais fechadas. E a gente também pode brincar de misturar massa, né? Nada te impede, né, de misturar para fazer outros tons. Vou misturar aqui o pele com o verde, pra ver o que que vai dar. Ó, já mudei para um outro tom de verde, tá vendo? Então, vocês podem também misturar massa com massa, né? O preto com o vermelho, né? O vermelho, um pouquinho só de preto, ele vira o marsala. Amarelo com azul vira verde. Então, vocês também podem misturar massa com massa. Certo? Vamos pôr um pouquinho do rosa pra ver o que que vira? Só pra gente brincar aqui um pouquinho, gente. Eu amo a minha massa, amo trabalhar com isso. Ó. Já ficou um verde meio amarelado, né? E se a gente misturar com branco?
Ó, já ficou amarelo. Tá vendo? A mistura que a gente fez, ó. Aqui na câmera ela ainda tá parecendo verde, né? Mas ela é meio que amarelada aqui pra mim. Tá? Então, é assim que a gente tinge, né, as massas. Pode ser tingida dessa forma. Eu, Márcia, uso muito o xadrez de parede. Sem contar no custo-benefício, né? Porque é bem baratinho. Vocês encontram aí de várias cores. Então, eu gosto muito do xadrez de parede. Então, bora lá para nossa próxima aula.